Nosso assunto da aula de hoje, distribuição de probabilidade. Nós vamos ver a binomial e a de Poisson. A binomial, ela trata do número de sucessos num intervalo discreto. Então, nós temos os eventos, né, o sucesso mais o fracasso, que resulta na unidade, ou, se eu quiser descobrir uma das variáveis, né, então, o sucesso é igual a 1 menos o evento de acontecer o fracasso. Aqui nós temos a fórmula da média, que eu vou representar por μ de x, que é o n vezes o p, que é o sucesso. A variância é dado por n vezes p vezes q, e o desvio padrão, consequentemente, raiz quadrada do produto do n vezes o sucesso vezes o fracasso. Aqui nós temos a fórmula da distribuição binomial, dado por nkk vezes o sucesso elevado a k vezes o fracasso elevado a n menos k, onde esse nkk é a binomial. Então, recordar aí o ensino médio, o estudo feito sobre binômios, que é dado por n fatorial dividido por n menos k fatorial vezes k fatorial. Lembrando que o zero fatorial vale 1. Um primeiro exemplo, tá? Estou colocando aqui uma moeda, estou colocando que ela não é viciada, né? Então, portanto, ela tem os dois lados aí, cara e coroa. Ela é lançada 8 vezes, então o n seria 8. Encontre a probabilidade, através da distribuição binomial, de ocorrer 5 caras. Então, vamos aqui no item A, tá? Ó, cara ou coroa, então a probabilidade 50%, meio. Tá? Ó, então, o P é meio e o Q corresponde a meio também. E o N é o número de jogadas, o número de vezes que a moeda é lançada. Então, para obter 5 caras, probabilidade de x igual a 5. Então, como que vai ficar aqui na nossa fórmula? nkk, 8, 5 a 5, vezes meio elevado a expoente 5, vezes meio elevado a 8 menos 5. Vamos desenvolver este binômio. 8 fatorial, 8 menos 5, 3 fatorial, 5 fatorial. Então, vamos voltar aqui, ó, na fórmula do binômio de Newton. N fatorial, n menos k, no caso aqui 8 menos 5, k fatorial. Meio elevado aqui, então, 1/32, meio elevado ao cubo, 1/8. Lembrando que para desenvolver aqui o fatorial, a gente desenvolve em ordem decrescente. É um produto de fatores em ordem decrescente. Como aqui no denominador eu tenho o 5 fatorial, então eu vou fazer ele até parar no 5 para poder cancelar. Tá? É um algoritmo que a gente utiliza aí na matemática para facilitar os cálculos. Então, eu vou fazer 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui eu vou desenvolver o 3 fatorial em ordem decrescente, 3 vezes 2 vezes 1. E o 5, veja, ó, que cancela 5 com 5. Este 6 eu posso cancelar com esse 3 vezes 2, ó. Tá, ó. Esse 6 aqui, ó. Tá? Cancelo com este daqui, ó. Tá? Então, eu vou ter 1/32 vezes 1/8. E na hora que eu for simplificar, tá, ó, este 8 também eu posso simplificar com este 8 aqui, ó, para facilitar. Vai ficar 1 dividido por 32, perdão, 7 dividido por 32. Então, a probabilidade de dar 5 caras, 0,21875, em porcentagem, 21.875.
No B, ele pede pelo menos uma cara. Então, pode ocorrer 1, 2, 3, 4, 5, até 8 caras. Para não fazer esse cálculo várias vezes, né, que seria um pouco mais demorado, eu vou utilizar o complementar. O que significa o complementar? É o 100%, ó, é o 1, menos aquilo que eu não quero que aconteça, ó, que não apareça nenhuma vez a cara. Quem preferir pode fazer este cálculo aqui, ó, 8 vezes, ó. Só que é mais trabalhoso, tá? Eu vou sair pelo complementar. Então, pelo menos uma cara, no mínimo uma cara. 1 menos a probabilidade, 8, 0 a 0, vezes meio elevado a 0, meio, 8 menos 0. Desenvolvendo o binômio de Newton, 8 fatorial, ó, 8 menos 0. Lembrando que o 0 fatorial vale 1. Meio elevado à oitava, 1/256. Aqui nós podemos simplificar, tá? Então, vai ficar 1 inteiro menos 1/256, ou 255, 256. Fazendo a divisão, né? Fração é divisão, nós vamos obter o valor de 0,99609. Em porcentagem, que basta multiplicar por 100, 99,609%. Tá? Depois, com calma, vocês podem fazer aí a título, né, só para verificar, porque a estatística é exata aí, ó, pode fazer esse cálculo aí, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8, mas calculando com a fórmula do binômio de Newton. Na letra C, ele pede no máximo 2 caras, tá? Então, no máximo 2 caras. Então, vamos ver aqui, no máximo 2 caras. Vamos ver aqui como que fica aí este cálculo, ó. 1 mais 2, tá? Na letra D, ele pede para x igual a 0. Era só um instantinho, Aqui. Ó. No máximo 2. Tá, ó. Então, eu vou fazer para 0, para 1, para 2 e vou somar essas probabilidades aí, ó. Tá? Então, 8, 0 a 0, nós já tínhamos feito. 8, 1 a 1. Lembrando, para desenvolver em ordem decrescente, para poder simplificar. E aqui, 8, 2 a 2. Vou voltar aqui na fórmula do binômio de Newton, NKK, a probabilidade de cara é 50%, e aqui é o número de vezes que ele quer que apareça. Então, no máximo 2 caras, pode não ocorrer nenhuma, pode dar uma ou pode dar 2. E efetuando os cálculos, nós chegamos nesse valor. Gostaria que vocês fizessem aí para comprovar os resultados. Na letra D, ele pede para obter a média e o desvio padrão. Então, a média, com esta fórmula, N vezes P, então, no caso, 8 vezes meio, né? Ó, o N é 8, o P é meio. E para obter o desvio padrão, raiz quadrada, N vezes P vezes P. Então, bastante simples aí o cálculo da letra D. Tá bem? Um segundo exemplo, ainda com a distribuição binomial. Normalmente, no enunciado do exercício, ele coloca para vocês. Então, ele está dando o número de famílias, olha, 2.000 famílias com 4 crianças cada uma. Quanto se esperaria que tivessem? Pelo menos um menino. Então, aqui, ó, pelo menos um menino, ó. 1, 2, 3, 4. Ó,
pelo menos um menino aqui, ó. Probabilidade. Aqui eu fiz para vocês, ó, tá? Probabilidade de 1, de 2, de 3 e de 4. Eu poderia ter saído pelo complementar. Eu só fiz aqui para mostrar para vocês que ele é um pouquinho mais extenso, ele dá mais trabalho. Eu poderia ter saído pelo cálculo do complementar. 1 menos aquilo que eu não quero que aconteça, tá? Então, aplico o binômio, ó, 4 crianças, 1 a 1, menino ou menina 50%, né? Para 2, 4, 2 a 2, para 3, 4, 3 a 3, para 4, 4, 4 a 4. Aplica a fórmula do binômio, lembrando para parar em ordem decrescente, aqui eu parei no 3, só para poder simplificar. Aqui nós fizemos o produto até chegar no 2, para poder simplificar. Aqui até o 3, tá? Ó. E lembrando que o 0 fatorial dá 1. Quando eu somo essas probabilidades aqui, olha, eu vou conseguir 15/16. Mas a pergunta é aqui, ó. Quanto se esperaria que tivesse? Então, entre essas 2.000 famílias aqui, ó, quantas que se esperaria que tivesse? Então, ele não está perguntando a porcentagem. Então, nós vamos multiplicar pelo número de famílias. No caso, aproximadamente aí 1.875 famílias aí, tá? Na letra B, 2 meninos, então aqui, ó, 2 meninos, então probabilidade de x igual a 2, tá? Ó, já tá pronto aqui, né, gente, ó, probabilidade para 2 aqui, ó, tá? Eu não vou fazer novamente o cálculo, eu não vou desenvolver novamente, a gente aproveita o tempo que nós já efetuamos aí no cálculo. Então, eu vou pegar essa segunda parcela aqui, ó. Vou simplificar 6/16, 3/8 e vou multiplicar pelo número de famílias. No caso, 750 famílias. Na letra C, 1 ou 2 meninas, tá? 1 ou 2 meninas. Então, aqui nós temos também 1 ou 2 meninas, tá? Ó, já tenho o cálculo pronto para 1, para 2, vou simplificar e multiplicar pelo número de famílias. Então, veja que ele é bem rápido aí, desde que você tenha todos os cálculos prontos aí, ok? Se errar também é um efeito dominó, né? Acaba errando em todos. Aí ele pede para obter a média, o desvio padrão, considerando-se, né, a distribuição normal. Ó, vou colocar aqui o enunciado para vocês, ó. Obter a média, o desvio padrão, considerando que essa distribuição é normal. Então, é para usar o binômio de Newton aí. Então, número de crianças 4, ó, vezes meio, a média, e o desvio padrão, raiz quadrada n vezes p vezes q. Mais um exemplo, tá? Aqui, ó, a probabilidade de um atirador acertar o alvo é 1/3. Então, o sucesso é 1/3. Veja que no primeiro exemplo, o sucesso era dar cara, 50%. No segundo, criança, 50%. Aqui de acertar o alvo, 1/3, tá? Então, automaticamente, eu já vou calcular o que aqui, ó? No caso, 1 menos 1/3, 2/3. Se ele atirar 6 vezes, então ele já está dando N. No primeiro a moeda foi lançada 8 vezes, no segundo eram 4 crianças, e aqui está fazendo um lançamento aí, atirando aí 6 vezes, então N é 6. Ó, considerando a distribuição binomial, veja que nos 3 enunciados ele colocou a distribuição binomial. Então não tem como utilizar outra fórmula aí, ó. Acertar exatamente 2 tiros. Então, 6, 2 a 2, 1/3 elevado ao quadrado, 2/3 elevado à quarta. Vou colocar novamente aqui a fórmula para vocês, ó. NKK, 6 e 2, ó, P 1/3 elevado a K e o Q, N menos K. Tá? A fórmula vocês vão ter aí, não precisa se preocupar. Fazendo o fatorial, desenvolvendo 1/3 ao quadrado, 1/9, desenvolvendo 2/3 elevado à quarta,
nós vamos chegar neste resultado aqui, ó. Ó, que eu fiz o produto em ordem decrescente, parei no 4 para poder simplificar, ó, ficar mais fácil, tá? Aí a gente efetua a continha para chegar nesta probabilidade e dar o resultado em porcentagem. Na letra B, não acertar, ó. Não acertar nenhum tiro, então seria 0, ó. 6, 0 a 0, 1 terço elevado a 0, 2 terços elevado a 6. Lembrando que o zero fatorial é 1. Vamos chegar a este valor aqui de probabilidade. Multiplica por 100, ó, veja que a probabilidade é sempre um número menor que 1, a hora que eu multiplico por 100, tá? E obter a média e o desvio padrão. Geralmente ele pede a média e o desvio padrão aí, nessas aplicações, nessas situações, problemas aí, que utilizam aí a distribuição binomial. Então, 6 vezes 1 terço dá 2, o desvio padrão n vezes p vezes q, extrai a raiz quadrada, nós temos 1,547. A outra distribuição para a aula de hoje é a de Poisson, tá? Então, ela é dada por esta fórmula, tá? Ela é dada por essa fórmula aqui, distribuição de Poisson. Ó. A diferença é que aqui é no intervalo contínuo, a binomial era no intervalo discreto. Então, moeda, cara ou coroa, número de filhos, menino ou menina. Acertar o alvo, então, discreto. Agora aqui intervalos contínuos. Essa é a diferença de uma distribuição para a outra. Então aqui, ó, ela é dada por esse lambda elevado a k vezes o número de Euler a menos lambda dividido por k fatorial. O Euler aí, o 2,718. Quanto mais casas, melhor a precisão. A gente chama que essa média aí, ó, é n vezes p. Vocês viram que lá também o mi, né, era n vezes p. Então, olha, suponhamos que os defeitos em cabos possam ser aproximados por um processo de Poisson. Veja que ele coloca no enunciado qual é a fórmula que você vai utilizar. Com média 0,2. Então, ele já está dando aí a média 0,2 por metro, tá? Inspecionando-se pedaços de cabos de 6 metros. Então, olha lá, ó, n vezes p. O n é 6 vezes o p aí, ó, vai dar 1,2. Então, esse lambda aqui, ó, é 1,2. E o k é igual a gente obteve na outra distribuição, tá? Então, aí, ó, ele pede obter a probabilidade de ocorrer um número inferior a 2 defeitos. Então, a menor que 2 defeitos. Tá? Então, como que eu vou calcular para 2? 0 e 1. Tá? Inferior a 2. Então, probabilidade de 0 mais 1. Então, olha lá, 1,2 elevado a 0 vezes o Euler menos 1,2 dividido por 0 fatorial. Mais, aqui ó, para 1,2 elevado à primeira, vezes o Euler menos 1,2 dividido por 1 fatorial. Cuidado para não errar nos cálculos. Peço para fazer com bastante cuidado, com bastante atenção. Pega a calculadora científica, digita aí corretamente. Quanto mais casas, eu coloquei aqui, ó, 5 casas, mas se puder utilizar mais casas, melhor a precisão. Aqui um outro, ó, posto de bombeiros que recebe em média 3 chamadas por dia, calcule a probabilidade de acordo com a distribuição de Poisson, ó, novamente aparecendo aí explicitamente no enunciado qual distribuição é para ser utilizada, de receber 4 chamadas num dia, ou 3 ou mais chamadas. Então, para 4, tá, ó, 3 elevado a k, vezes o Euler menos lambda aqui, ó, só fazer a substituição corretamente, ó, 3 elevado à quarta potência, o Euler elevado a menos 3, isso aqui dá para fazer direto na calculadora científica,
dividido por 4 fatorial, que a gente vai fazer o produto aqui em ordem decrescente. Tá? Eu não coloquei o resultado aí, ó. Depois vocês coloquem para mim, por gentileza, tá? Ó, finalizem aí o resultado aqui, que eu não coloquei aí essa probabilidade aqui, ó. Tá? Eu não finalizei aí o cálculo. Depois vocês façam. Receber 3 ou mais. Então, gente, ó, 3 ou mais. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas esse grupo de bombeiros aí vai receber? Então, eu vou calcular pelo complementar. Ó. A lógica é calcular, ó, que eu não quero que aconteça. Ó. Então, para 0, para 1 e para 2. Se eu for calcular 3, 4, 5, 6, quantas? Ele não fala, né? Um dia tem 24 horas, pode receber as chamadas a cada minuto, né? Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui usando a Poisson, utilizando aí o cálculo complementar, aquilo que eu não quero que aconteça, não receber chamada, receber uma ou receber duas, e vou tirar da unidade. Peço a gentileza de aplicar a distribuição de Poisson corretamente, ó. Formulinha vocês vão ter, tá? Lambda elevado a K vezes o Euler menos lambda dividido por K fatorial. Então, para 0, para 1 e para 2. No caso aqui, para facilitar o cálculo, eu coloquei o Euler em evidência, ó, tá vendo que ele aparece na primeira parcela, na segunda parcela e na terceira parcela? Eu coloquei em evidência, tá? Então, ó, 3 elevado a 0 dá 1, 0 fatorial dá 1. Aqui, ó, tá, ó, o 3 elevado à primeira, e aqui 3 ao quadrado dividido por 2, para facilitar os cálculos, tá? Vocês podem fazer direto aí, desde que não aplique nenhuma propriedade errada, né? Ok? E vai chegar nesse resultado aqui, menor que 1, multiplica por 100. Então, a probabilidade seria 57,68% aí. Um outro exemplo, aplicando a Poisson, ó. Probabilidade do indivíduo acusar reação negativa a um determinado soro, 0,001. Obter a probabilidade pela distribuição de Poisson para 2.000 indivíduos. Ó, novamente aqui, lá era 2.000 famílias, aqui são 2.000 indivíduos. Então, eu vou fazer o cálculo, ó, 2.000 indivíduos vezes essa probabilidade que ele me deu aqui, ó, de 1 milésimo. Então, esse lambda vai ser igual a 2. Tá? Letra A, exatamente 3. Então, probabilidade para x igual a 3. Substituindo na fórmula, ó, 2 ao cubo vezes o Euler menos 2 dividido por 3 fatorial. Fatorial é a ordem decrescente. Tá aqui o cálculo, tá? 18,44 ou 45% aí. Na letra B, ele pede mais de 2 indivíduos. Então, de novo, né? Mais de 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vou ficar fazendo esse cálculo, né? Eu vou fazer pelo complementar, ó. Aquilo que eu não quero que aconteça, que é mais fácil, ó. 1 menos a probabilidade de não ter do indivíduo acusar essa reação negativa, 1 ou 2. Até o complementar aí, tá? Ó. Então, novamente, aplicando a distribuição nas 3 parcelas, coloquei o que é comum aqui para facilitar o cálculo. Vocês podem ter propriedades erradas aí, ó. Tá? Pode colocar em evidência. Então, 2 elevado a 0 dividido por 0 fatorial dá 1. 2 a primeira é 2, tá? E aqui 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2 fatorial, vai dar 2. Tá? Ó, lembra que aqui não pode simplificar, aqui é 2 fatorial, tá? 2
vezes 1. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Nós chegamos nesta porcentagem aqui de 32,33%. Mais um exemplo da de Poisson, tá? São erros de impressão que são distribuídos aleatoriamente num livro de 500 páginas. Então, ó, 300, o erro, ó, 1 em 500. Então, 300 dividido por 500, o lambda é 0,6. Então, letra A, de ocorrer exatamente 2 erros de impressão aí nesse livro. Então 0,6 elevado ao quadrado vezes o Euler menos 0,6, 2 fatorial. E chegamos a este resultado, 9,88% aí. Quanto mais casas, melhor a precisão, repetindo, tá? Ó, 2 ou mais erros. Então, gente, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu não vou, em vez de fazer esse cálculo aqui, eu vou pelo complementar, tá? Ó, 1 menos aquilo que eu não quero que aconteça, ó. Então, 0 e 1. Tá, ó. A probabilidade aqui, usando Poisson. Novamente, eu pego o que eu tenho em comum, que é o Euler elevado a menos 6, coloco em evidência para facilitar o cálculo. Este número elevado a 0 dá 1, o 0 fatorial é 1, ó, 0,6 a primeira, tá? E nós vamos chegar a este resultado aqui, 12,19%. Então, a nossa aula de hoje, ela está distribuída, ela está centrada nessas duas fórmulas, tá? Repito, normalmente vem no enunciado qual distribuição é para você utilizar para facilitar. Então, é esta fórmula, lembrando aí do binômio de Newton, tá? Ó, n fatorial, n menos k fatorial dividido por k vezes k fatorial, tá? E a fórmula do francês aí, ó, para intervalos contínuos aí, ó, tá? Intervalos contínuos aí, ó. Então, aqui nós temos a probabilidade. Então, a gente chama distribuição de probabilidades aí. O K normalmente é o cálculo que vai ser feito, né? O Euler vocês podem utilizar esse ou direto na calculadora. E lembrando do fatorial, fazer a multiplicação em ordem decrescente de fatores. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, a gente vai fazer algumas atividades. Minha sugestão, fazer estes exercícios que estão propostos aqui na videoaula, tá? Tanto na distribuição binomial, tá? Que nós vimos aí, ó, o da moeda, nós vimos o exercício das famílias, né? E nós vimos a atividade aí do atirador aí de acertar o alvo. Então, façam esses 3 da distribuição binomial e façam estes 4 probleminhas aí da distribuição de Poisson, tá? Volta, vai vendo, pega a calculadora científica, vai digitando, faz em evidência, faz direto para ver se está acompanhando. Tem que ser de acordo com a sua compreensão, tá? Não adianta eu ficar mostrando aqui para vocês se você não tiver o entendimento aí, tá? Ou junto com o professor aí na mesinha digital, né? Refazendo, né, essas atividades aí para obter uma compreensão melhor dessas 2 distribuições da aula de hoje aí, tá bem? Agora a gente passa aí para a atividade da tarefa, tá? E o finalzinho da aula aí a gente faz exatamente esses, para vocês poderem ter uma melhor compreensão. Obrigada.